Agora lá em Brasília, a posse do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Procuradoria-Geral da República. O Paulo Gonet ficará 2 anos no poder. Nesse momento, as autoridades estão lá reunidas. Vemos o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, Luiz Edson Fachin, Paulo Gonet, Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Arthur Lira, e o hino nacional está sendo cantado agora pelas autoridades. Se eu não me engano, acabou de terminar. A gente vai ouvir um pouco, começar a ouvir essa cerimônia que mobiliza Brasília nesse momento. Neste momento, o subprocurador-geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, nomeado Procurador-Geral da República por decreto presidencial de 15 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2023, edição extra, prestará o compromisso de bem cumprir os deveres do cargo. Nesse momento, o Procurador-Geral da República, o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai fazer o uso da palavra. Fielmente os deveres e as atribuições inerentes ao cargo de Procurador-Geral da República, defender a Constituição, a ordem jurídica e o regime democrático. Ele faz, então, o juramento constitucional nesse momento. Neste momento, você que chegou agora, presidente da República, Luiz para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 31 minutos. A gente está no início da cerimônia de posse de Paulo Gonet, lá em Brasília, como novo Procurador-Geral da República. Uma cerimônia que reúne as mais altas autoridades brasileiras. E o primeiro a falar será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está se encaminhando aí para o púlpito. Nós vamos acompanhar ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Nesse momento, o Lula assina o termo de posse do indicado dele ao Supremo. Lembrando que houve uma sabatina na semana passada, sabatina simultânea entre Flávio Dino e também o Paulo Gonet. Ambos foram aprovados e agora toma posse o novo Procurador-Geral da República. Cargo de Procurador-Geral da República. Nesse momento, vocês estão acompanhando pelo rádio uma cerimônia de assinaturas. Ainda não começaram os discursos. A gente vai verificar qual vai ser a ordem aí de fala de cada um desses discursos, mas há uma expectativa grande da gente ouvir principalmente o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Assinou agora o Paulo Gonet. O Lula havia assinado o documento antes. Nesse momento, eles se cumprimentam ali no auditório Juscelino Kubitschek, em Brasília. E a cerimônia segue o seu curso. Vemos muitos parlamentares, deputados ali na plateia. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. E agora a gente deve ter aí o primeiro discurso de posse de Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, excelentíssima senhora vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, minha antecessora imediata, minha querida doutora Eliseta Ramos, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, governador Ibanez Rocha. Por meio de vossas excelências, cumprimento todas as demais pessoas constituídas em autoridade presentes, pedindo vênia para saudar, nomeadamente, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e o meu companheiro de sabatina, o ministro Flávio Dino, que dividiu comigo a mesa da sessão recente da CCJ do Senado. Citando os meus pais, Francisco e Marli, enfim, cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de expressar prontamente o meu reconhecimento ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela honra com que me distinguiu, nomeando-me para o cargo que assumo.
Sou-lhe grato, senhor presidente, mais ainda por ter deferido o privilégio da sua presença na sede da Procuradoria-Geral da República, a fim de comandar este ato de posse. Agradeço também aos senadores da República que anuíram à indicação que lhes foi submetida. Agradeço da mesma forma a todos os que acorreram a esta cerimônia, que acontece em tão breve lapso de tempo desde que marcada. Não posso deixar de expressar a minha mais funda gratidão a meus venerandos pais, minha mulher Flávia, meus filhos Pedro, Maria Tereza, João e José, aqui presentes com os meus demais familiares. A eles devo o que melhor posso oferecer de mim mesmo no cargo que assumo. É também a eles, nas gerações que representam, a que me remonto, quando penso nas imensas responsabilidades que a chefia do Ministério Público da União implica. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. O Constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos, dos direitos sociais, das liberdades públicas, da peleja em prol da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecido como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. Cabe-nos, sem dúvida, o sentimento de enlevo diante da importância com que nos tratou a República de 1988, entregando-nos tantas competências inéditas e requalificadas. Cumpre que nos portemos sob a inspiração dessas fontes básicas da nossa existência institucional e a ela constantemente nos reportemos. Se o fizermos, teremos a boa atuação no presente e demonstraremos para o futuro. Gente, são 10 horas e 37 minutos. A gente ouviu um trecho do início do discurso de Paulo Gonet, o novo indicado agora tomando posse oficialmente, o novo Procurador-Geral da República. Ele continua falando. Em seguida, nós devemos ouvir também o presidente Lula. Não sei se o senador Rodrigo Pacheco também vai falar. Acredito que sim, ele deve dar uma palavra ali em relação a isso, porque o procurador continua fazendo o seu discurso e a gente ouve aqui na Jovem Pan. E alento. Esses que tantas vezes estão invisivelmente ao nosso lado, nas paisagens do cotidiano, são os que mais reclamam o dever de agir. Respeitar a dignidade do outro é lhe reconhecer autonomia, liberdade de elaborar e de realizar os seus próprios projetos de vida. É, contudo, também cobrar-lhes a responsabilidade pelos seus atos e omissões que infringam os deveres legais para com todos os semelhantes e para com a coletividade. Não há respeito pleno da dignidade sem que também reconheçamos a responsabilidade de cada qual pelos atos que praticam ou que omitem. A nós do Ministério Público, espera-se que atuemos firmemente na cobrança dessas responsabilidades, na investigação dos fatos que importem falta a esses compromissos, em busca de punição e reparação justas. Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Daí a nossa terminante rejeição à leviandade na gestão dos bens comuns de todos os cidadãos. No zelo pelo cumprimento dessa tarefa primordial, haveremos de ser os primeiros a mostrar o nosso compromisso com os direitos de dignidade de todos, mesmo do mais censurável malfeitor, submetendo-nos sempre às garantias constitucionais dos que estão sob as nossas vistas,
contendo-nos às estritas competências de que somos titulares e obedecendo aos limites éticos do papel que nos foi confiado. A atuação do Ministério Público é, assim, particularmente exigente para os seus membros e, para o seu melhor desempenho, é de se esperar o reconhecimento prático do seu labor, medido em retribuição proporcional ao que se lhes demanda. Mas ainda, se devemos manter sempre o ânimo ardente pelo nobre munus que o Constituinte nos conferiu, não podemos perder de vista que o equilíbrio deve ser o nosso apanágio. Toda a ordem jurídica, afinal, visa ao balanço satisfatório de forças, interesses e direitos. Esse equilíbrio se obtém a partir de ações consequentes e acisadas, se todos somos, por decisão constitucional, independentes no exercício das nossas funções, formamos também, em virtude do desenho constitucional que nos define, uma unidade. Daí ser imperioso o bom funcionamento dos órgãos de coordenação e disciplina, para que a independência desatenta da unidade não resulte em momentos de cacofonia institucional desmerecedores da nossa vocação superior. Nesse plano, como Ulisses no Mar das Sereias, sedutoras e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte, no nosso caso, o dos princípios constitucionais diretores do nosso atuar e do nosso destino. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. É isso o que impetro para mim e para todo o Ministério Público, ao Deus da paz, à Mãe do próprio Deus, com a dedicação a essas causas dos meus melhores esforços no desempenho do cargo em que fui investido. Muito obrigado. Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, o primeiro discurso aí da manhã do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele cumprimenta tanto o Luiz Edson Fachin quanto o Rodrigo Pacheco e agora o cumprimento dele a quem o indicou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conversa ali no pé do ouvido com Paulo Gonet. Geraldo Alckmin também presente ali nessa mesa. Vamos trazer para repercussão aqui esse discurso. Como é que vocês viram essa primeira fala? Começa você, doutora. Aliás, vamos tentar facilitar um pouco para a nossa audiência. O que faz um Procurador-Geral da República, delegada? Explica para a gente. Ele comanda o Ministério Público Federal. Ele está lá na atuação diretamente com o Supremo Tribunal Federal em temáticas de repercussão nacional. Foi um discurso republicano, foi um discurso que se espera de um chefe de uma instituição.